qualificar esta consciência de perverter, faz com que não apenas o ilícito tenha acontecido colocando em risco a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia, mas isto foi divulgado, ou seja, com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito, porque a Constituição não se sustentaria, presidente. A legislação impõe que a Justiça Eleitoral verifique a gravidade quantitativa e qualitativa, que também foi feito e exposto com muita maestria no voto do ministro Benedito, a quantitativa pela exposição que foi feita com o uso indevido dos meios de comunicação oficiais e a qualitativa porque exatamente se alcançou não apenas eleitores, como diz a defesa, e é verdade, os chefes de missões diplomáticas não são eleitores, mas são pessoas que reverberam. Devo dizer, presidente, que se tem notícia que no dia 28, anteontem até, numa leitura feita no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o senhor Clément Woul teria lido, ele passou aqui como relator da ONU para estes casos, ele passou no Brasil no ano passado e teria lido exatamente dando notícia de que houve a tentativa de desqualificação das urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, o que significa que a gravidade disso vai para além daquele momento, mas eu estou examinando neste momento o que poderia e qual é a força dessa desqualificação que poderia ter gerado consequências muito maiores e como se afirmou o legislador brasileiro no inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64, não se verifica qual foi o efeito qual foi o efeito gerado naquele momento, mas a potencialidade deste efeito. Mas qual é a gravidade? A gravidade também ficou devidamente comprovada, como mostrou o senhor Corregedor-Geral, relator deste caso, e por todos os motivos, senhor presidente, como disse a Vossa Excelência, como de pronto disse, eu estou votando pela procedência do pedido nos termos do voto do ministro relator para aplicar a sanção prevista no inciso 16 do artigo 22. Devo dizer que a lei não modula e nem dá possibilidade de ser um pouco mais ou um pouco menos, ela fixa exatamente o que se tem, portanto, aqui não poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido uma multa, nós já julgamos este caso no precedente que também foi muito citado sobre propaganda eleitoral, a significar que a reunião tratou e teve caráter eleitoreiro, por isso mesmo foi considerada propaganda eleitoral, mas o mesmo fato pode gerar e gera consequências no plano eleitoral e até em outros níveis, em todos os ramos do direito, no eleitoral não é diferente, por isso eu estou acompanhando exatamente para dar aplicação ao inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64, condenando, portanto, o primeiro investigado pela prática de abuso de poder político no exercício de cargo da administração pública, de governo, de uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, declarar a inelegibilidade nos 8 anos seguintes ao pleito daquele ano, 2022, e julgando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, uma vez que nada se comprovou em relação a qualquer participação ou prática dele na ocorrência, no evento, na reunião, que é o objeto precípio aqui investigado e objeto deste julgamento. Também estou acompanhando o relator, senhor presidente, nas providências por ele adotadas, determinadas exatamente o encaminhamento à Vossa Excelência, ao ministro Fux, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Como voto, senhor presidente, e farei a juntada, portanto, do voto na íntegra, se que fizer as últimas correções.